do Senhor, crianças! Chegamos a mais um Momento da História! E hoje quem vai contar a história para nós é a tia Regina. Vamos contar até 3 para entrar a história. Vamos 1, 2, 3! A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos contar uma história do cego Bartimeu. Está escrito lá em Lucas capítulo 18, do versículo 35 a seguir, que conta a história do cego de Jericó. Eu vou ler rapidamente aqui na minha Bíblia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Sabe, crianças, antigamente, para que uma pessoa que não enxergasse como esse homem, que ele era cego, ele era deficiente visual, ele não conseguia enxergar nada. Olha, se você fechar os olhos, você não consegue ver nada. Imagine a pessoa nunca enxergar nada, não pode ver os pássaros, não consegue ver uma ovelhinha, não consegue ver os balões. E sabe, crianças, não consegue ver nada, não consegue saber o quê? Se olhar no espelho para ver se, será que meu cabelo está arrumado? Como que está a minha roupa? A pessoa não consegue fazer nada disso, porque ela não enxerga. E antigamente, para que a pessoa pudesse fazer lá, ficar mendigando, pedindo esmola, uma ajuda para ter o sustento da sua casa, ele tinha que ter uma autorização. E ele usava uma capa. E nessa capa estava escrito que era autorizado para que ele pudesse ficar ali na beira do caminho. Mas hoje em dia, os deficientes visuais já têm uma facilidade um pouco maior, porque eles conseguem aprender o alfabeto braille, que é essas letrinhas aqui, ó, com os buraquinhos, que o deficiente passa a mão e ele sabe qual que é a letra que ele está lendo. Nos terminais de ônibus, tem uma faixa vermelha que eles usam para poder sentir onde que é o chão, para eles poderem saber onde eles estão andando. E eles usam também, como vocês, alguns talvez já tenham visto, uma bengala. Essa bengala aqui para deficiente visual. E vocês já perceberam que geralmente os deficientes visuais utilizam um óculos escuro e utilizam essa bengala. Por quê? Essa bengala ajuda ele a caminhar, a encontrar o caminho, para não bater nas coisas, não bater nas outras pessoas, para que ele possa andar livremente por onde ele quer. E sabe, crianças, hoje em dia, os deficientes visuais conseguem também ir trabalhar. Eu pegava ônibus com um homem e ele tinha um cão guia. E esse cão ajudava ele a ir por onde ele precisasse. Mas vamos voltar à nossa história. Deste cego chamado Bartimeu. Ele, então, todos os dias alguém levava ele lá no caminho para que ele pudesse ficar sentado à beira do caminho, mendigando, pedindo esmolinha. E alguém sempre ia lá e colocava uma moedinha e dava uma moedinha para ele. Mas ele estava lá na cidade de Jericó. E era a última cidade que Jesus passou antes de Jesus falecer, antes de Jesus ser morto. Se o Bartimeu não aproveitasse aquela oportunidade, ele não teria outra chance de conhecer a Jesus. E ele ouviu passos, a multidão andando e falando, e ele ficou curioso. Ele não enxergava, mas ele ouvia muito bem e sabia falar. E ele perguntou: o que será que está acontecendo? E alguém deve ter falado para ele: é Jesus de Nazaré que está passando por aqui. E ele: quem é esse Jesus? Jesus cura
O cego curou, leproso curou, paralítico, multiplicou os pães, ele transformou água em vinho e ele ficou muito curioso, ele queria saber quem era esse Jesus. E ele pensou, eu acho que ele pode me curar também. E ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas falavam, fica quieto, ele não vai te ouvir. Mas ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e falou, tragam ele até a mim. Então, levaram o cego até Jesus. Levaram o cego até Jesus. Mas antes dele ir, sabe o que aconteceu? Ele pegou aquela capa que ele usava, aquela capa que protegia do frio, do calor e da chuva, e ele jogou aquela capa fora. Porque ele não precisaria mais daquela capa, porque ele teve fé, ele sabia que Jesus ia curar ele. Então, levaram o cego até Jesus. E Jesus perguntou para o cego, o que queres que eu te faça? Mas Jesus sabia o que ele queria, não sabia? Sabia, só que Jesus quer que a gente busque, que a gente clame, que a gente ore. Por isso que Jesus perguntou para o cego, o que você quer que eu faça? E o cego disse, Senhor, que eu veja. E de repente, pum, a visão dele veio a voltar a funcionar. E ele enxergou perfeitamente. E crianças, qual o primeiro rosto que ele viu? A primeira pessoa que ele viu na vida? O rosto de Jesus. Que coisa mais linda! E agora, o cego, esse homem, já não era mais cego. Então, ele não precisava mais ficar no meio do caminho mendigando. Ele não precisava mais daquela capa que tinha autorização para dizer que ele poderia mendigar. Mas ele confiou em Jesus e Jesus fez um grande milagre na vida dele, devolvendo-lhe a visão. E ele começou a enxergar. Sabe, crianças, hoje em dia, nós também podemos confiar no Senhor, que Ele é poderoso para resolver todos os problemas que a gente precisa. Muitas vezes Deus responde na hora, às vezes Deus responde depois, ou às vezes Ele diz para a gente esperar, igual o sinal de trânsito. Pare, espere e siga em frente. Então, tem essas situações também. Mas nós agradecemos a Deus porque a vida do nosso amigo aqui, que ele era cego, e ele começou a enxergar porque ele confiou em Jesus. E ele ficou tão feliz, com o coração tão agradecido, que ele começou a seguir a Jesus. E o povo que estava ao redor ficou muito feliz com a atitude dele e começou a louvar a Deus. Que Deus abençoe vocês e também vamos confiar em Jesus e pedir que Ele entregar a nossa vida para que Ele realmente possa fazer tudo aquilo que nós precisamos e vamos confiar cada dia no nome dEle. Deus abençoe a todos. Até mais. Tchau. Foi muito bom ter vocês aqui conosco. Até o próximo Momento da História. Tchau!